O cenário em Berlim enfrenta uma nova tensão. A última iniciativa de Vladimir Putin surpreendeu o continente europeu, provocando inquietações generalizadas. O líder russo divulgou que o país vai redirecionar seus esforços para expandir suas exportações em áreas que não envolvem o setor energético. Essa mudança de rota gerou preocupações, especialmente na Alemanha, que agora encara o inverno com receio crescente. O cenário global está em constante transformação e novas oportunidades estão surgindo. Precisamos agir rapidamente, afirmou Putin de maneira resoluta. Com isso, a Alemanha enfrenta dificuldades crescentes para manter suas fábricas operando em plena capacidade, acendendo sinais de alerta em vários setores. O temor tomou conta de Berlim depois das recentes declarações de Putin, em que ele anunciou um grande aumento nas exportações de produtos que não envolvem recursos energéticos. Isso acionou sinais de alerta por toda a Europa. Durante uma reunião estratégica do Conselho de Estado, Putin destacou que até o ano de 2030, as exportações de bens fora do setor energético devem crescer em pelo menos 2/3 em comparação a 2023. Essa decisão busca robustecer a economia russa, reduzindo a dependência dos lucros obtidos com a venda de petróleo e gás, especialmente em meio ao aumento das sanções impostas por países ocidentais. O presidente russo ainda destacou que, ao longo dos últimos 20 anos, a Rússia registrou um crescimento significativo nas exportações de bens não ligados ao setor energético, que saltaram de 36 bilhões para impressionantes 148 bilhões de dólares. Esses resultados demonstram que a Rússia tem um imenso potencial em setores como tecnologia, agricultura e produção industrial, quebrando a ideia de que o país está restrito à exportação de petróleo e gás. Nos primeiros 7 meses deste ano, as exportações fora do setor energético alcançaram 89.800 milhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Isso comprova o esforço russo em diversificar sua economia para resistir às pressões externas. Essa decisão impactou fortemente a Europa, especialmente a Alemanha, que está em uma posição delicada. Com a queda nas exportações russas de energia, o continente está mergulhado em uma crise energética sem precedentes. Berlim, que costumava ser o maior consumidor de gás russo, viu suas reservas caírem drasticamente, obrigando o país a buscar alternativas mais caras. A elevação dos preços da energia atingiu duramente as indústrias e consumidores, criando um ambiente de incerteza em todo o território alemão. Enquanto os países europeus tentam se adaptar, Putin ressaltou que a Rússia está pronta para aproveitar novas oportunidades de exportação em diferentes mercados. Os mercados do futuro estão sendo criados e precisamos nos posicionar para aproveitar essa chance, afirmou o presidente russo. Assim, Putin deixa claro que a Rússia quer ampliar sua presença econômica em regiões como Ásia, África e América Latina, enquanto a Europa sofre com a diminuição dos recursos russos. A Alemanha, que anteriormente dependia muito do gás russo para manter suas fábricas em operação, agora se encontra numa situação vulnerável. Os preços elevados da energia e a falta de alternativas viáveis resultaram em uma desaceleração da produção industrial e no aumento dos custos de vida. As autoridades de Berlim estão estudando possíveis medidas de emergência para garantir o fornecimento de energia no inverno, mas parece não haver soluções suficientes para compensar a perda de gás russo. Os líderes europeus já manifestaram grande preocupação com as possíveis consequências dessa mudança de política russa. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirmou recentemente que este é um momento crítico para a União Europeia. Desde o início da guerra na Ucrânia, a UE tem lutado para reduzir sua dependência do fornecimento de energia da Rússia, uma tarefa que tem se mostrado desafiadora. A dependência de décadas do gás russo construiu uma relação profunda, especialmente para países como Alemanha e Itália, que viam na Rússia uma fonte confiável
confiável de energia barata. No entanto, a ruptura dessas relações energéticas deixou muitos países europeus em uma corrida para garantir novas fontes de abastecimento. Substituir a energia russa não será algo que podemos realizar da noite para o dia, alertou von der Leyen, enfatizando que diversos países já estão sofrendo para manter suas indústrias operando de forma eficiente. O impacto sobre a produção industrial e o aumento dos preços de energia têm sido evidentes, com repercussões que se espalham para todos os setores da sociedade. Em meio a esse cenário, Vladimir Putin mantém uma postura confiante. Ele insiste que a economia russa se fortalecerá, apesar das sanções impostas pelo Ocidente. Segundo Putin, a Rússia possui recursos naturais suficientes para se manter autossuficiente, garantindo que o país pode diversificar suas exportações e continuar a prosperar. Somos um dos poucos países no mundo que pode se sustentar exclusivamente com seus recursos naturais, declarou Putin, destacando a vasta riqueza mineral, agrícola e energética da Rússia. Embora a pressão internacional tenha intensificado, o governo russo tem trabalhado em parcerias comerciais alternativas, especialmente com mercados emergentes. A situação energética na Alemanha, no entanto, continua sendo uma das mais graves da Europa. Nos últimos anos, a Alemanha vinha se destacando globalmente por sua transição energética, a chamada Energiewende, uma política ambiciosa destinada a reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis e aumentar a produção de energia renovável. O país investiu pesadamente em energia eólica e solar, com planos de eliminar gradualmente o uso do carvão e da energia nuclear. No entanto, o corte súbito no fornecimento de gás russo colocou essa transição em perigo. A dependência alemã do gás russo, que representava uma grande parte do consumo energético do país, tem causado um abalo significativo. Especialistas alertam que, sem uma solução rápida, a Alemanha poderá enfrentar apagões ou racionamentos de energia durante os meses mais frios, uma possibilidade que preocupa tanto o governo quanto a população. Enquanto a Alemanha tenta encontrar saídas para mitigar sua crise energética, a Rússia expande suas frentes comerciais. O país tem aumentado suas exportações fora do setor de energia, voltando-se para mercados asiáticos e latino-americanos, que mostram maior disposição para acordos com Moscou. China e Índia, por exemplo, se tornaram grandes compradores de energia e outros produtos russos, e sua cooperação com o Kremlin tem se fortalecido. Nações da América Latina, como Brasil e Argentina, também estão explorando novas parcerias comerciais com a Rússia, ampliando suas opções econômicas. Essa diversificação ajuda Moscou a contornar as sanções ocidentais e a reduzir a influência do Ocidente sobre suas decisões políticas e econômicas. Além dos setores de tecnologia e manufatura, o agronegócio tem sido um dos pilares de crescimento. A Rússia se consolidou como um dos maiores exportadores de trigo e outros produtos agrícolas, garantindo sua presença em importantes mercados. O aumento da produção agrícola, com colheitas recordes nos últimos anos, tem permitido à Rússia reforçar sua posição em regiões como Oriente Médio e África, que dependem fortemente dessas importações para garantir sua segurança alimentar. Isso fortalece ainda mais a estratégia russa de estreitar relações econômicas com países fora da esfera de influência ocidental. A economia alemã, por outro lado, enfrenta grandes desafios. O setor automobilístico, um dos pilares da indústria alemã, tem sido gravemente prejudicado pelos altos custos de energia, comprometendo a capacidade de produção e exportação do país. Isso gera preocupações sobre a competitividade alemã no longo prazo e coloca em dúvida sua posição como a maior economia da Europa, algo que já é amplamente discutido entre economistas. Além dos desafios econômicos, o custo de vida e a inflação em alta estão gerando descontentamento entre os alemães. A combinação de preços altos e salários estagnados tem ampliado a insatisfação popular, com analistas prevendo possíveis mudanças no cenário político caso a crise energética continue. A interação entre essa crise, as pressões políticas e a insatisfação social está moldando um novo capítulo para a Alemanha e para a Europa como um todo.